Em nome de Jesus. Você encontrou Lucas capítulo 1, versículo 13? Essa palavra vai te abençoar muito nessa noite. Diz assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Meu Deus, que tremendo. Deus envia um anjo. Existem vários momentos na Bíblia que Deus envia um anjo para falar com o servo dele. Zacarias, um grande homem de Deus, um homem de oração, ele está orando e Deus envia um anjo. E esse anjo chega para Zacarias e diz para ele uma palavra tão maravilhosa. Deus vai falar para você também esta palavra. Ele vai te dizer da mesma forma que ele falou para Zacarias: ei, meu servo. Ele vai falar o teu nome. Ele falou o nome de Zacarias. Ele disse: não temas, a tua oração foi ouvida. Não temas, não te preocupe, a tua oração foi ouvida. Diga glória a Deus. Diga eu creio. Queridos, é uma honra, é um privilégio para o servo de Deus ter a sua oração ouvida. Entenda comigo nessa noite que o ser mais poderoso do universo, o Criador de todas as coisas, o Deus eterno, o Deus soberano, esse Deus tão grandioso, ele inclina os ouvidos para ouvir a nossa oração. Isso é maravilhoso. Amém? E aí eu preciso começar fazendo uma pergunta. Será que toda oração é ouvida por Deus? Será que toda oração que é feita é ouvida? Eu vou responder para você. Não. Nem toda oração é respondida, é ouvida. Pastor, como assim? Existem orações que Deus não ouve. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Tiago 4, versículo 3. Tiago 4, 3. Você pode abrir. Vamos lá ver. Diz assim, Tiago 4, 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Veja que Deus está falando. Tem as orações que são feitas, tem pedidos que são feitos, que Deus não ouve, que Deus não responde. Pedis e não recebeis, para gastardes nos vossos deleites. Qual a oração que Deus não ouve? A oração com a motivação. Com motivação errada. Deus não ouve a oração que tem motivação errada no meio dela. Você lembra daquela ocasião que Jesus conta que dois homens estavam orando. Um era um fariseu e o outro um publicano. O fariseu orava dizendo assim: Deus, eu sou um homem muito justo, eu sou um homem que dá o dízimo de tudo,
eu jejuo 3 vezes por semana, eu não sou como estes daí, pecador. Olha a oração dele. Do lado dele estava o publicano, com a cabeça baixa, orando e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Jesus falou assim: quem vocês acham que voltou com a resposta? O que se exaltou ou o que se humilhou? Aí Jesus vai dizer: todo aquele que se exalta será, mas todo que se humilha será. Ou seja, a oração do fariseu não foi ouvida, porque era um homem cheio de orgulho no coração, era um homem vaidoso, era um homem que se sentia muito bom, perfeito, sem erro. E ele dizia: eu não sou como esses outros aí. Então veja que tem oração que Deus não ouve por causa da motivação errada do coração da pessoa. Em Isaías 59, abra aí por favor, Isaías 59. Glória a Deus. Isaías 59, versículo 2, olha o que diz a palavra aqui. Diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha só, Deus está falando que Ele não ouve a oração de uma pessoa que não se arrepende. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que Ele não vos ouve. Toda vez que eu não me arrependo do pecado, toda vez que eu deixo o pecado sem ser confessado, Deus não vai ouvir. Irmãos, pecar, todos nós estamos sujeitos a pecar. O pecado nos assedia todo dia. Deus não está falando sobre o fato de você e eu pecar. Deus está falando do fato de eu não confessar o pecado. Porque se eu pecar e eu confessar, está perdoado. Agora, se eu ficar escondendo e eu for querer que Deus me ouve sem falar o pecado que eu estou escondendo, aí Deus não vai ouvir. Amém? Então diga comigo assim: existe oração que Deus não ouve. Amém? Mas vamos lá. E as orações que Deus ouve? E quando Deus ouve? Saiba de uma coisa: Deus tem prazer de ouvir a tua oração. A gente pensa assim: será que Deus vai me ouvir mesmo? Irmãos, escute. Deus tem prazer de ouvir a sua oração. Deus não é como o teu marido, que não gosta de ouvir você conversar, né? A mulher quer falar e o homem: não, mulher. A mulher quer abrir uma estorona e o homem não quer ouvir, né? Deus não é como o marido o seu marido, você que é mulher. Deus gosta de ouvir você falar. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Senhor, porque o Senhor gosta de me ouvir. Deus não se cansa de ouvir o servo dele, que ora de acordo com a vontade dele. A Bíblia diz que existe a oração da fé. A oração da fé sempre será ouvida. Escute isso. Qual a oração que Deus vai sempre ouvir? Diga comigo assim: a oração da fé. A oração da fé Deus sempre irá ouvir.
Deus sempre irá ouvir, porque Deus tem prazer de ouvir a oração do servo dele. Quando você for orar, não fique com receio. Quando você for orar, não fique com questionamentos, não fique com dúvida. Quando você for orar, não fique pensando, será que Deus está ouvindo? Se você não está orando com motivação errada, Deus mata fulano de tal, Deus mata essa mulher, Senhor, tira da minha vida essa bicha. Se não for esse tipo de oração errada, se você sabe, eu estou arrependido, eu estou orando realmente uma oração correta, tenha a garantia, irmão, Deus vai ouvir. Eu estou orando com fé, pronto. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam, daqueles que oram. Diga aleluia. Diga, Deus é recompensador daqueles que oram. O que acontece quando Deus ouve a oração? Quero mostrar na Bíblia alguns casos do que aconteceu quando Deus ouviu a oração. Número 1, quando Deus ouve a oração, acontecem curas. Diga aleluia. Lembra do centurião? Ele tinha um criado em casa doente, Mateus 8. Ele correu até Jesus e começou a implorar a Jesus, dizendo, Senhor, cura o meu criado. Jesus disse, eu vou curar ele. O homem disse, Senhor, não precisa ir na minha casa, basta mandar uma palavra, e o meu criado será curado. Jesus disse, ó homem, grande é a tua fé, pode ir, ele já está curado. Quando Deus ouve a oração, curas acontecem. Jairo tinha uma filha doente, à beira da morte. Jairo correu até Jesus e disse, Jesus, está à beira da morte. Jesus disse, eu vou curá-la. Ei, quando você ora com fé, pela cura sua ou de alguém, creia que vai chegar o milagre da cura, em nome de Jesus. Bartimeu, o cego, ele dizia assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Ah, Deus, filho de Davi. Ele estava clamando, orando. Jesus parou, mandou chamar ele e disse, vem cá, o que é que você quer? Eu quero ver. Jesus disse, pois seja feito como você está pedindo. O homem começou a ver. Quando você ora e Deus ouve a tua oração, curas acontecem. Segundo, quando Deus ouve a oração, diga comigo assim, libertação acontece. Lembra da filha da mulher cananeia? Ela vinha gritando, dizendo, Jesus, Jesus, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela veio, se prostrou aos pés de Jesus, ela adorou, ela orou ao Senhor, e Jesus falou assim, mulher, pode voltar para a tua casa, a tua filha está liberta. Quando Deus ouve a oração, libertação acontece. Talvez tenha alguém na tua família que o diabo está aprisionando. Ei, irmãos, ore por essa pessoa, porque na hora que Deus ouvir a tua oração, Ele vai libertar essa pessoa. Porque quando Ele ouve, Ele liberta. Aleluia. Terceiro, o que acontece quando Deus ouve a oração? Milagres acontecem. Lembra de Ana? Ana não podia ter filhos. E ela foi orar. E ela chorava, ela dizia, Deus, dá-me um filho. E a Bíblia diz assim, Deus ouviu a oração de Ana e deu a ela um filho. Ei, irmãos,
A oração faz até milagre acontecer para gerar filho. Tem um irmão, discípulo nosso em Codó, que estava casado já há alguns anos, e já tinham feito vários tratamentos e tentando engravidar. E ele conversando comigo e a pastora, assim, irmão, eu senti no coração de orar por eles. Eu disse, vamos orar. Nós oramos, uma oração tão simples. Eu disse, Deus, os teus filhos querem um filho. Faz um milagre, Senhor. Dá um filho para este casal. Nós oramos assim. Dias depois, acho que uns 15 dias depois, um mês depois, não lembro agora, ele mandou uma mensagem para mim, falou assim, pastor, eu quero lhe contar um milagre. Minha esposa está grávida. Amém? Grávida. O filho dele já tem 1 ano e pouco, né? Ou é 2 anos, uma coisa assim. Quando o menino fez 1 ano, ele disse, pastor, eu quero que você venha aqui para abençoar o menino, no ano dele. E aí ele mandou até o dinheiro da passagem para a gente ir, ó. Eu quero que vocês venham. Rapaz, não. Nos abençoou para a gente só ir lá orar pelo aniversário do menino de 1 ano. Uma bênção. Então Ana não tinha filhos, e Ana orou, e Deus deu um filho para ela. Sabe, talvez você tenha um milagre na tua vida que ao olho humano é impossível de acontecer. Mas eu digo uma coisa para você: o impossível é para o homem, mas para Deus tudo é possível. E pela oração você pode sim ver o milagre, quer seja um filho, quer seja a libertação, quer seja um casamento, quer seja o milagre. Deus ouve a oração e Ele faz o milagre acontecer. O que acontece quando Deus ouve uma oração? Diga assim comigo, livramento acontece. Conta uma história interessante. Lá fala do rei Ezequias. Ezequias foi um grande homem de Deus, um grande homem de oração. E na vida de Ezequias tem 2 coisas que a oração fez, 2 coisas poderosas. A primeira está no capítulo de número 19, 2 Reis. Ele está cercado pelo inimigo, Senaqueribe. Senaqueribe tinha um grande exército e dizia assim: Ezequias, tu está derrotado já, não tem como ninguém te livrar. E ele ficava zombando. Ezequias foi orar e disse: Deus, você está ouvindo o inimigo? Você está ouvindo o que ele está falando contra nós? Senhor, em nós não tem forças para enfrentar esse inimigo, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o profeta Isaías veio até Ezequias e disse assim: Ezequias, Deus mandou te dizer, eu, o Senhor, ouvi a tua oração. E esse inimigo que está aí, ele vai retornar, ele vai bater em retirada. Deus deu um grande livramento para o rei Ezequias, porque Deus ouviu a oração. Quantas vezes você está numa situação e você ora, e Deus traz o livramento na tua vida. Mas também o que acontece quando você ora, quando Deus ouve a oração, diga assim comigo: sentenças de morte são mudadas. Ezequias, depois de um tempo, adoeceu. E o próprio profeta Isaías disse: tu vai morrer. Deus já disse que tu vai morrer. Ezequias, quando ouviu aquela palavra, colocou o rosto na parede e começou a orar, começou a chorar e dizer: Deus, lembra-te de mim.
como eu tenho te servido, como eu tenho andado nos teus caminhos, como eu tenho sido reto diante de ti. Lembra-te de mim. O mesmo profeta que deu a mensagem que ele ia morrer, voltou e disse: assim diz o Senhor, eu ouvi a tua oração, e eu vou te dar mais 15 anos de vida. Ei, irmãos, Deus pode mudar essa história pela oração. Pela oração. Meu Deus, que tremendo. O que acontece quando Deus ouve a oração? Diga assim comigo: portas se abrem. Paulo e Silas estavam presos. À meia-noite, Paulo e Silas começaram a fazer o quê? Orar e cantar. Orar e cantar. De repente, um terremoto. As portas se abriram. A Bíblia diz assim: todas as portas se abriram. Diga aleluia. Diga assim: a oração que Deus ouve abre portas. Talvez você está aqui hoje talvez uma situação na tua vida está amarrado, você não vê aquilo se desenvolver, ser solto, ser liberado. Ei, irmãos, ore, e Deus pode abrir a porta. Abrir uma porta de emprego, abrir a porta do casamento, abrir a porta de uma transformação. Deus faz. Quantas portas já foram abertas pela oração? O que acontece quando Deus ouve a oração? Número 7. Diga assim comigo: acontece salvação. Salvação. Cornélio, no capítulo 10 de Atos, está orando. Ele não era um servo de Deus ainda, mas ele foi orar a si mesmo, e Deus ouviu a oração dele. Cornélio se converteu, ele e toda a família dele. Ei, irmãos, quando você ora, a salvação acontece. Ei, não pare de orar pelo teu marido, mulher. Não pare de orar pela tua esposa, homem. Não pare de orar por aquele filho. Não pare de orar pelos teus pais. Uma hora dessas, Deus pega eles e vai salvá-los. Aleluia! Toda pessoa, irmãos, que está debaixo de oração, ele pode estar no vício, pode estar na prostituição, pode estar na vida do crime, pode estar numa vida totalmente fora do plano de Deus. Mas se você se levanta e coloca essa pessoa na oração, ei, irmãos, na hora que Deus ouvir esta oração, na hora que Deus se levantar, pronto, a salvação vai alcançar esta pessoa. Por isso, não pare de orar por uma pessoa. Pastor, estou orando há 10 anos pelo meu marido, e ele continua fora, continua sem querer Deus. Irmão, continue orando em nome de Jesus. Ore e continue orando pela salvação desta pessoa. Quando Deus ouve a oração, salvação acontece. Quando Deus ouve a oração, a provisão chega. Diga aleluia. A Bíblia fala da mulher, da viúva. A viúva não tinha comida. Ela ouviu o profeta. Ela acreditou na oração do profeta. E Deus não deixou faltar a comida da viúva. O azeite multiplicou, a farinha multiplicou. Quando Jesus estava com a multidão, não tinha comida.
Era só 5 pães e 2 peixes. Jesus pegou, levantou e orou, e deu graças a Deus, e multiplicou, e a multidão toda comeu. Ei, quando você ora, quando Deus ouve a oração, Deus envia a provisão. Deus vai mandar multiplicação. Irmãos, ore pela tua mesa, ore pela tua despensa, ore pelo teu salário, ore pela tua vida, pela tua geladeira. Deus vai prover e não vai faltar na tua casa o pão, em nome de Jesus. Quando Deus ouve a oração, número 9, causas são resolvidas. Diga aleluia. Você lembra da mulher, Lucas 18, a mulher que tinha uma causa na justiça? Ela vinha todo dia no juiz, dizia: juiz, julga a minha causa. A Bíblia diz que nós devemos orar assim, para Deus julgar a nossa causa. Jesus falou assim: vocês viram esta mulher? Da mesma forma vocês devem orar ao vosso Pai, e Ele vai ouvir. Tem muita gente aqui que tem causas, talvez na justiça, pode ser causas de outro sentido, mas, irmãos, ore. Quando Deus ouve a oração, causas são resolvidas. A oração é poderosa. A Bíblia fala em Tiago 5, da oração da fé. Da oração da fé. Quando Deus mandou o anjo falar para Zacarias: não temas, eu ouvi a tua oração. Não te preocupe, eu ouvi a tua oração. Deus falou para tantos homens esta palavra: eu ouvi a tua oração. Deus falou para José, Deus falou para Josué. Josué orou e disse para o sol parar. E Deus ouviu a oração e o sol parou. Deus ouviu a oração de Davi. Deus ouviu a oração dos profetas. Deus ouviu a oração de Ana. Deus ouviu a oração de Ezequias, de Neemias. Deus ouviu a oração de tantas mulheres, de tantos homens. Ei, escute isso. Deus também está disposto para ouvir a tua oração. Diga: eu creio que Deus ouve a minha oração. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Você pode segurar na mão do irmão aí do seu lado. Pode fechar os corredores. Segure na mão aí dele, bem apertado mesmo. Diga assim: ei, irmão, vamos orar? Diga assim: ei, irmão, o segredo é orar. Diga: se você não orar, Deus não ouve. Diga: Deus só ouve se você orar. Feche os seus olhos.